de História e Geografia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro. O Brasil e as mudanças na virada do século XIX. Revolução Industrial. O final do Segundo Império foi marcado, além da abolição da escravidão e da chegada dos primeiros imigrantes, começou no Brasil um processo de industrialização. Até o início do século XIX, era proibida a instalação de qualquer fábrica ou indústria no nosso território. Mas, após a vinda da família real portuguesa em 1808, os investimentos neste ramo passaram a ser permitidos. Na Europa, as indústrias já estavam se desenvolvendo havia várias décadas e a produção de mercadorias havia crescido muito. A Revolução Industrial mudou para sempre os padrões de produção de consumo, pois tudo passou a ser produzido com maior velocidade, em um tempo menor e com mais qualidade, devido à inclusão de máquinas que com o tempo foram aprimorando o trabalho que antes era feito apenas de modo artesanal. A palavra revolução significa grande mudança. A partir da segunda metade do século XVIII, aconteceu um conjunto de transformações em todos os campos, com grandes evidências para o setor tecnológico, que mudou também a produção econômica e a sociedade. Essas mudanças foram chamadas de Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, pessoal, foi nada mais, nada menos que a inclusão das máquinas, no meio de produção, a origem das fábricas, certo? Então, tudo que era feito, fabricado anteriormente de modo artesanal, manual, passou a ter o uso de máquinas e passou a ser fabricado muito mais rapidamente, certo? Vamos às atividades. Essas atividades, como sempre, vocês podem responder no caderno de vocês. Só colocar a data, hoje é dia 10 de setembro, o número das questões, não precisa copiar a questão. E ler as perguntas. 1. Assista ao vídeo disponível então tem esse link aí, assim que eu terminar de fazer a leitura das atividades, eu vou abrir o link e vou disponibilizar o vídeo já aqui para vocês também. Então, vocês não precisarão acessar o link para fazer a atividade, ok? 2. O que foi a Revolução Industrial? A resposta está no texto. 3. Como era o trabalho nas indústrias no início da Revolução? A resposta dessa pergunta está no vídeo, que eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco. 4. Por que a Revolução Industrial foi um passo importante para a produção econômica e a sociedade até os dias atuais? Então, essa inclusão das máquinas, da tecnologia, Por que ela é importante para a sociedade, para a produção até hoje? Então, agora eu vou disponibilizar para vocês o link, tá? O vídeo, que está no link do YouTube. YouTube. Fala aí, galera. Vamos falar sobre a Revolução Industrial. Então, não se esqueça de deixar o like no vídeo se você... YouTube. Fala aí, galera. Vamos falar sobre a Revolução Industrial. Então, não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostar e de se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos conteúdos. E o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo de desenvolvimento tecnológico que começou na Inglaterra no século XVIII e gerou mudanças econômicas e sociais ao redor do mundo. E quais são os motivos para esse processo ter começado na Inglaterra? Alguns dos motivos foram o fato da Inglaterra ter uma burguesia forte que tinha condições de investir na indústria, a sua localização, que possibilitou o escoamento de seus produtos através do comércio marítimo, a grande quantidade de recursos naturais que tinha, como o ferro, o carvão e a lã, que foram importantes para o desenvolvimento da indústria, e outro motivo foi o êxodo rural, em que várias pessoas tiveram que sair de suas casas no campo
devido à política de cercamento, em que as áreas rurais foram cercadas para a exploração-prima e para a criação pecuária. Dessa forma, as pessoas foram para a cidade em busca de emprego. Entendi, mano. E como era a relação de trabalho nas indústrias? Em busca de lucrar mais, os donos das fábricas exigiam que os operários trabalhassem por longos períodos de tempo e em condições precárias e inseguras. Isso motivou movimentos como o ludismo, onde operários invadiam as fábricas para destruir máquinas como forma de protesto, e o cartismo, em que os operários buscavam melhores condições através de um documento chamado Carta do Povo, que reunia as principais reivindicações dos trabalhadores. Gente, muito difícil essa situação. Agora, quais foram as fases da Revolução Industrial? Podemos dividir a Revolução em três principais características da primeira fase foram: ocorreu na Inglaterra por volta de 1760 até 1850, houve a mudança do processo produtivo da manufatura para a maquinofatura. Antes o trabalho, que era basicamente manual, foi substituído pelo trabalho de máquinas, e agora os trabalhadores precisavam apenas manusear esses equipamentos. Com essa mudança, surgiram novas relações de trabalho, em que se destacavam duas classes, a burguesia e o proletariado. Outras características foram a utilização do carvão como fonte de energia e o desenvolvimento da máquina a vapor. Agora, as principais características da segunda fase foram: ocorreu por volta de 1850 até 1945, expansão da industrialização para outros países, aprimoramento de técnicas, máquinas e modos de produção, utilização do aço, da eletricidade, principalmente no campo da medicina, e relação com o início do imperialismo, porque esses países industrializados precisavam de novos mercados para vender os seus produtos e também precisavam de matéria-prima. Então, dominaram territórios da África e da Ásia, o que ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. Agora, as principais características da terceira fase são: começou na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Para alguns estudiosos, se estende até os dias atuais. O uso da tecnologia e da informática na produção industrial, desenvolvimento da robótica, engenharia genética e biotecnologia, consolidação do capitalismo financeiro, aumento da globalização, onde estão cada vez mais ligados entre si. A Revolução Industrial foi realmente um momento muito importante para a história da humanidade. Obrigado pelo resumo, mano. De nada, mano. E o vídeo termina por aqui. Deixa o like. Uma ótima e até a próxima. Fiquem com Deus. Uma ótima e até a próxima. Fiquem com Deus.